Olá, olá, amados. Aqui estamos nós para mais um capítulo de leitura da Bíblia em 365 dias. A nossa proposta para hoje, e já atrasados, é Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao 56, Gênesis 42 e o Salmos 33. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas: Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. Seguiu grande multidão de povo e de mulheres, às quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que se dirá: Bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? E levavam também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado de Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo aos outros: Salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temos a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, chegando a Pilatos, pediu-lhes o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, ia começar o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungentes, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Gênesis 42. Ora Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tendo ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que porventura não lhe suceda algum destes desastre? Assim, entre os que iam lá, foram filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele que vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que
tivera a respeito deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimentos. Nós somos todos filhos de um homem, de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai e outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó vós sois espias. E meteu-os junto na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na cadeia, na casa de vossa prisão, mas e de vós levai trigo para a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. Eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não quisemos atender. É por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Ruben: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quiseste ouvir. Por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre deles e amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um dos seus sacos, nos seus sacos, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco, e disse aos seus irmãos: O meu dinheiro foi-me devolvido. Ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e tremendo viravam-se uns para os outros, dizendo: Que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, levai trigo para a fome das vossas casas e parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entreguei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes desfilhado: José já não existe, e não existe Simeão, e haveis de levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim, mas Ruben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Traga-o em minha mão, e eu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fores, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura.